Olá, paz do Senhor, nós estamos aqui para mais um vídeo dos sites de fé sobre os heróis da fé. Mas antes de entrar no conteúdo do nosso vídeo, eu queria te lembrar de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo nas outras redes sociais. E hoje nós vamos falar sobre José e Moisés. No versículo 22 de Hebreus capítulo 11 vai falar sobre José. E diz assim: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. É muito interessante a gente lembrar que José, ele foi para o Egito escravo, ele foi vendido pelos seus irmãos, e ele passou um tempo, de uma prosperidade pequena na casa de Potifar, e foi para a prisão, passou por muitas provações, e no final Deus exaltou ele no Egito. E os seus irmãos e o seu pai acabaram voltando para o Egito para poder ter alimento por conta de José. Então José teve uma vida próspera no Egito, mesmo com as dificuldades. No final Deus honrou a vida dele. E é interessante que o autor de Hebreus fala que José, mesmo tendo prosperado, mesmo tendo visto coisas grandes no Egito, José tinha fé que a promessa de Deus que ele fez para o seu pai Abraão ia se cumprir. E ele pede para seus filhos que quando tudo aquilo acontecesse, quando ele morresse, que no final, quando Deus fosse buscar o seu povo, eles fossem para a terra prometida, que eles levassem também os ossos deles dali. Porque ele sabia que ele tinha prosperado, Deus tinha sido bom com ele na terra do Egito, mas ele não era o lugar dele nem do seu povo, porque Deus tinha prometido para eles uma terra. E ele sabia que essa promessa ia se cumprir. Por mais que não se cumprisse enquanto ele tivesse vida, ele sabia que Deus ia cumprir com a promessa dele. É inacreditável. Não. Fé. Deus é bom. O tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. E de acordo com a fé de José, depois de muitos anos, que o povo acabou ficando na terra do Egito até se tornar escravo, por ter crescido muito e outro faraó começar a governar, Deus não se esqueceu da promessa dele. Pela fé de José, acredito que de muitas pessoas que viveram ali, sabiam que a promessa de Deus ia se cumprir, Deus levantou Moisés. Em um tempo difícil, ele foi escolhido, seus pais tiveram fé que Deus iria guardar a vida dele, seus pais creram num Deus que guardasse a vida dos seus filhos, e ele foi criado pela filha de Faraó, como nós já conhecemos essa história. Quem o encontrou foi a filha de Faraó, que o levou pra criar junto com seu filho. E é interessante que o autor de Hebreus, no versículo 24 do capítulo 11, cita uma escolha de Moisés. Ele diz: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. E Moisés, apesar de ter crescido na casa da filha de Faraó, apesar de ter crescido como um dos filhos de Faraó, como um egípcio, ele não se esqueceu de onde ele era. Ele não escolheu ignorar o seu povo e seguir como se isso não fosse da sua conta. Ele escolheu ser um hebreu. Nós conhecemos o episódio que ele luta contra o egípcio para poder defender o hebreu. E logo depois ele passa por um período no deserto e continua com seu coração firme com o Senhor, até que o Senhor chama ele. E ele vai lá e resgata o seu povo e começa a trajetória do início do cumprimento da promessa de Deus para Abraão, que José teve fé, que José confiou que ia acontecer, que Deus usou Moisés para poder começar a libertar o seu povo. E os versículos vêm trazendo vários acontecimentos que através da vida de Moisés aconteceram pela sua fé. Ele encerra falando que pela fé até o Mar Vermelho foi aberto e o povo passou por entre o mar em direção à terra prometida. Então nesses dois homens a gente vê características que José, mesmo prosperando na terra do Egito, mesmo Deus honrando ele naquele lugar, ele sabia que ali não era o lugar dele. E Moisés, mesmo tendo os privilégios de um filho de Faraó, escolheu se fazer como um hebreu.
e lutar pelo seu povo. E depois ele foi chamado por Deus para ser o libertador do seu povo. Então, apesar das circunstâncias momentaneamente boas para José ou para Moisés, eles sabiam a quem eles pertenciam e cumpriram a vontade do Senhor. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. E nós vemos Deus cumprindo a promessa dele que fez a Abraão, que todos os homens em seguida creram e confiaram no Senhor. Então Deus começa a dirigir o seu povo até a terra prometida para o cumprimento da promessa, que acontece. Mas demorou um tempo, e até aquilo acontecer, as pessoas tiveram que crer. E pela fé deles, eles escolheram o improvável. Eles escolheram acreditar nesse Deus que tiraria eles da terra do Egito, que daria, sim, uma terra para eles, como ele tinha prometido. E como esses homens, como Deus fez na vida do povo de Israel, ele continua fazendo em nossas vidas. Que você pode pensar que Deus já se esqueceu, pode estar em um momento de tranquilidade, mas sem a promessa de Deus ter se cumprido ainda na sua vida, como foi com José. Mas saiba que tudo aquilo que Deus prometeu, nós precisamos ter fé e saber que ele vai cumprir. Ele vai levantar um Moisés para tirar o povo da terra do Egito e direção à terra de Canaã, a terra prometida, o cumprimento da promessa. Então permaneça firme, perseverando e crendo nesse Deus que fez e continua fazendo em nossas vidas. Fica na paz e até o próximo vídeo.